Glória a Deus, amém? Só a todos com a paz do Senhor. Irmãos, eu estou deixando uma mensagem aqui, né, em especial Dia dos Pais, aqui no livro de Romanos, amém? Romanos capítulo 8, a partir do verso 14. Glória a Deus. E eu acabei de chegar do culto, né? Acabei de chegar do culto do Dia dos Pais, que foi uma bênção, foi dia de Santa Ceia na minha igreja. E é muito bom, né? A gente está sempre falando sobre os pais, porque o pai tem uma grande importância, né, na vida da família, né, do filho da família, né, e fora essa mensagem, mas teve uma pesquisa que mostrou que a pergunta que é mais feita dos filhos aos pais são: pai, cadê a mãe? Onde está a mãe, né? Mas isso é só uma brincadeira à parte, mas a gente sabe a importância de um pai na vida dos filhos, né? Isso não diminui de jeito nenhum a importância do pai. E, irmãos, eu estou lendo aqui no versículo aqui do livro de Romanos, né? Carta aos Romanos, capítulo 8, a partir do verso 14, amém? Romanos capítulo 8, a partir do verso 14. Diz assim, glória a Deus, a mensagem: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E o verso 15 diz: porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O verso 16 diz: o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos de Deus, logo somos herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Amém? Glória a Deus. Irmãos, sabemos que nesse mundo atual, né, tem muito, aqui no Brasil, né, tem muito festivais, tem muitos eventos, tem muitos desfiles, né? Mas não só aqui em São Paulo, mas tem em Minas Gerais, São Paulo onde eu moro, em Minas Gerais tem, na Bahia tem, no Amazonas tem, em todos os estados do Brasil, no Brasil inteiro, na América do Sul, em todos os continentes, todos os lugares tem tradições, tem culturas, né, diversidade de culturas, né? E o que acontece? Essa questão cultural não é algo só atual, não é algo que só acontece agora, sim, na atualidade, mas sim também há muitos e muitos e muitos anos atrás, né? Séculos e séculos atrás já existiam esses festivais, essas danças, esses desfiles, né? Mas o que acontece? A gente sabe que, vamos entrar agora em Paulo, a gente sabe que Paulo, ele foi um homem muito conhecedor da palavra de Deus, né? Mas ele também tinha muito conhecimento sobre as culturas, né? A fim de que ele tanto pregava, né, pelos lugares. Então o que acontece? Paulo, ele tinha esse diverso conhecimento, né, de tantas coisas que aconteciam, de cultural, de lugar para lugar, né? Mas aqui o apóstolo Paulo, ele fala sobre um evento, né? Ele cita uma parte desse evento que acontecia, né, que, se eu não me lembro, dias lústricos, né, alguma coisa em volta disso, dias lústricos, que era o que acontece, que Paulo cita isso. Esses dias lústricos era assim: o pai e a mãe tinham seu filho, né, seu filho biológico, e ficavam cerca de 9 dias sem dar o nome para a criança. Cuidavam e tal por 9 dias da criança sem dar o nome, tudo certinho. Só que o que acontece? Quando chegava nesse 9º dia, eles iam para um lugar público, né? Então a mãe e o pai iam para um lugar público para todo mundo ver mesmo. E o que acontece? A mãe entregava o filho para o pai da criança. E dali o pai colocava essa criança no chão. E ali, depois de 9 dias, sem dar nome para o filho, a mãe passava o filho para o pai e o pai colocava o filho no chão. Era ali que o pai podia escolher se ele queria continuar com a criação, continuar criando aquele filho mesmo, ou simplesmente abandonar, né, deixar de lado. E dali muitas vezes os pais homens mesmo, eles realmente deixavam de lado, abandonavam o filho, né, a filha. Por quê? Por questão de aparência, por questão de saúde.
essas coisas. Mas o que acontece? Assim como era comum, né, ter esse dias lústricos, né, quando fazia esse evento com os pais e os filhos, também existia desde aquele tempo a adoção de filhos. E a adoção era um negócio rígido, a adoção era um negócio muito sério. E dali o que acontece? Era muito sério porque o que acontece? Quando o pai que realmente tinha que representar a família, quando o pai escolhesse adotar alguém, adotar uma criança, adotar um filho, ele não podia de jeito nenhum voltar atrás da ideia. Ele não podia de jeito nenhum abandonar aquela criança, ele não podia de jeito nenhum deixar de lado aquela criança. Então o apóstolo Paulo ele diz assim no verso 15, como lemos: porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Então o apóstolo Paulo ele se trata disso. De quê? De que Deus é assim conosco. Deus é assim conosco no sentido de adoção de filhos. Porque quando Deus nos escolhe, né, como filhos, temos Deus como nosso Pai, Deus não se arrepende de ter feito essa escolha. Deus não se arrepende de ser nosso Pai. E o que acontece é que muitas vezes é nós mesmos que o quê? Que se arrependemos de ter Deus como nosso Pai. Né? E isso explica como. Isso é feito como? Através das nossas escolhas. Através das nossas atitudes que nós fazemos, muitas vezes nós negamos Deus como Pai. Mas mesmo assim Deus não se arrepende. Deus não se arrepende, irmão, de ter você como filho. E é muito importante saber disso, é muito bom lembrar disso também. Porque, irmãos, Deus tem muitos atributos. Deus é paz, Deus é justiça, Deus é amor, mas também Deus é Pai. Deus é meu Pai, Deus é seu Pai. Né? Mas o que acontece? O mundo usa muita expressão, todo mundo é filho de Deus. Não. Não é todo mundo que é filho de Deus. É filho de Deus quem se entrega para Ele. Quem se entrega ao Senhor, quem se batiza, quem busca o Senhor, quem está sempre o quê? Adorando o Senhor. Que se entrega verdadeiramente. E nós temos de saber disso. Saber que Deus não se arrepende. E que nós devemos lembrar, cada vez que nós fizemos algo ruim, atitude ruim, uma fala ruim, lembrar, meu Deus, Deus não se arrepende de ser meu Pai, mas com essas atitudes que eu estou tendo agora, eu que estou mostrando que eu que estou negando, sim. Né? Então é muito bom a gente lembrar disso. E é muito legal também que várias partes que a gente vai lendo sobre as passagens de Jesus, muitas vezes Jesus usa, né? Meu Pai, né? Deus está sempre falando meu Pai, o Pai Celestial. E até na própria oração do Pai Nosso está lá o quê? Pai Nosso que estás no céu. Já inicia assim, né? Pai Nosso que estás no céu. Então é muito bom saber que nosso Pai Celestial, Ele é muito bom. Né? Então o mesmo Pai Celestial de Jesus, o mesmo Pai de Jesus, também é o nosso Pai. E é muito bom ver isso, né? E que a gente vinha falar desse quão bom é ter o nosso Pai, Pai Celestial. Então você pode ter tido problemas com seu pai aqui na terra, né? Seu pai de sangue, seu pai de família, né? Problemas com seu pai, né? No sentido de que ele não foi muito presente, teve algumas coisas assim que aconteceram entre você, mas saiba que seu Pai Celestial, nosso Deus, nosso Pai, Ele cuida de você, cuida muito bem. E Ele não te deixa nem por um momento. Né? Ele não te deixa, Ele não te abandona. Então o que acontece? Esse espírito de adoção que é falado aqui de Paulo é sobre isso. De que quando Deus, né? Quando Deus fez isso de que Ele é o nosso Pai, Deus não se arrepende. Nosso Deus não se arrepende de ser o seu Pai. Né? E é muito bom a gente lembrar quão bom é o Senhor Jesus em todo tempo. Quão bom o nosso Pai é. Né? E tantas maravilhas que Ele tem feito, vem fazendo, vai fazer. E o resto o quê? Resta apenas aproveitar e agradecer, né? Aproveitar e agradecer o quão bom Ele tem sido. Amém? Então não importa o que aconteceu com seu pai aqui da terra, saiba que seu Pai Celestial,
Ele cuida muito bem de você. Amém? Irmãos, eu também queria estar deixando também que tem uma outra mensagem que eu fiz sobre um pai presente, é o título do vídeo, falando também sobre outro exemplo de pai, né? Que está no livro de Números, capítulo 27, que diz sobre as filhas de Zelofeade. Amém? Quero que vocês acompanhem lá também esse outro vídeo sobre o Dia dos Pais, né? Que, enfim, que todos fiquem na paz do Senhor Jesus e saibam que o seu pai não te deixa não. Seu pai cuida muito bem de você. Amém? Glória a Deus.